menos votos no primeiro turno, em todas as pesquisas que foram fazer agora no segundo turno, ele vai estar na frente? Não. Então há uma estratégia de já atacar os institutos de pesquisa para que os resultados das pesquisas não induzam o eleitor a desacreditar na vitória do atual presidente. Então é uma estratégia. Para quem nos acompanha, para quem nos escuta, nós queremos passar a informação de forma sóbria. Os institutos de pesquisas, eles não funcionam, Kleber, apenas para pesquisa eleitoral. Não, é claro que não. Os institutos de pesquisa, eles auxiliam as principais agências de marketing. Uma propaganda que você escuta no rádio, na TV, dos grandes anunciantes, elas são com base em pesquisas. Pesquisa de mercado, pesquisa de interesse, para poder fazer um produto ou apresentar um produto de uma melhor forma para as pessoas. Então, os institutos de pesquisa não são fraudes. Não são fraudes. Eles realmente fazem um trabalho sério. Agora, eles não têm bola de cristal e eles não podem, por exemplo, prever com exatidão que nós teremos em Alagoas, por exemplo, 500 mil pessoas que não iriam votar. Não tem como saber isso. Não tem como prever essa quantidade de pessoas, né? E certos votos também não tem como prever com tanta precisão, como o voto de cabo eleitoral. As pesquisas em Alagoas, por exemplo, apontavam que o deputado federal mais votado seria Dr. JHC. E ao final acabou sendo Arthur Lira, com 219 mil votos. Como é que uma pessoa com 219 mil votos não estava nas pesquisas saindo em primeiro? Aí, da onde vem o voto, em sua grande maioria, de Arthur Lira? Dos cabos eleitorais, dos prefeitos que estavam apoiando. Tem como prever esse voto? Então os institutos têm grande dificuldade. Resumindo, para ficar bem enfatizado, os institutos de pesquisas, eles trabalham com base na matemática, na ciência. Infelizmente, não dá para aferir todo esse voto oculto, por assim dizer, que foi demonstrado, né, no caso da diferença entre Bolsonaro e Lula, que não é uma diferença tão grande. Em termos percentuais, são cerca de 6 milhões de votos, é uma diferença grande nos votos nominais, mas em percentuais não são tão grandes. Mas nós vamos ver muitas pesquisas nesse segundo turno e não dá para dizer que eles erraram em sua totalidade. Não dá para dizer, por exemplo, Kleber, que estão afirmando que houve má fé dos institutos de pesquisa. Não, porque os números em Alagoas, por exemplo, eles se comprovaram. Em Alagoas foi o contrário, né? Alagoas foi o contrário. O pessoal reclama porque os institutos não previram a votação do Bolsonaro, que foi bem maior do que os institutos apontavam, mas em Alagoas a votação de Paulo Dantas foi também maior do que os institutos apontavam. Apontavam que ele estava em torno de 35%, 36% e acabou com 46% ao final. Acertou no Rodrigo, né? Acertou no Rodrigo, 25%, né? 25% ou 26%, não anotei aqui o percentual que dava as pesquisas. Mas as pesquisas apontavam o crescimento dele à frente do crescimento do candidato Collor e o candidato Collor à frente de Rui Palmeira, e as pesquisas cravaram Rui Palmeira com 10%. O que a gente pode deduzir tudo isso é que o eleitor, ele tem aí os candidatos à disposição para poder ouvir as propostas de cada candidato, né? O Instituto faz o trabalho dele, divulga, mas você que é o eleitor, você é que vai escolher o futuro do seu Brasil. Então, você, do seu estado também de Alagoas, você escute o que os candidatos têm a dizer de propostas. A partir de agora a campanha começou e vai até o dia 30, que é o último dia, que é o dia de votar, né? Você vai ter a oportunidade. Os institutos vão continuar trabalhando e fazendo o trabalho deles, né? E é importante ser claro, e eu vou ser claro agora na questão da minha opinião, né? É realmente necessário, e aí nesse ponto eu concordo até com o presidente da Câmara, reeleito deputado Arthur Lira, de que é preciso haver uma fiscalização. É preciso ficar atento, porque os institutos de pesquisas, apresentando seus números nas TVs, em outros veículos de comunicação, podem influenciar sim parte dos eleitores. Então é preciso ficar atento àquelas pesquisas absurdas, né?
que dão números que não corroboram com outras pesquisas, por exemplo. Os institutos de pesquisa, eles podem diferir nos números, mas se um está dando, por exemplo, 20 e o outro está dando 45, há alguma coisa de errado. É preciso apurar para responsabilizar esses institutos, saber quais são as suas metodologias, onde foi que eles fizeram essas visitas, e esses relatórios, é bom lembrar, por isso que elas são registradas no TSE, né? Porque todos esses relatórios são apresentados à Justiça Eleitoral para que haja também esse controle. Caso alguém questione, como já aconteceu em Alagoas, e ser questionado pesquisas e liminarmente até serem suspensas, é necessário que haja esse controle para que não haja uma farra das pesquisas e aí o eleitor ficar um tanto confuso. Mas, em resumo, os institutos de pesquisas fizeram o seu trabalho, não houve comprovação de má-fé por parte deles. Na maioria dos estados, esses institutos acertaram, mas não devem ser os institutos e seus números que devem dizer em quem as pessoas vão votar ou tomar qualquer tipo de atitude. Tá bom, muito obrigado aqui ao jornalista Ricardo Gomes, que está aqui conosco nos estúdios do programa Hora do Alagoano, né? A campanha segue, os candidatos estão aí já nas ruas, utilizando o horário eleitoral, que volta amanhã, sexta-feira, né? Amanhã, sexta-feira, volta ao ar o horário eleitoral no rádio e na TV. Boa sorte ao eleitor brasileiro nesse segundo turno e também ao eleitor de Alagoas. E vai ser mais rápido, né? Uma boa notícia para vocês, aí já é uma previsão baseada em fatos, é claro, né? Vai ser mais rápido a votação. Enfrentei fila também e todos enfrentaram muitas filas, 5 candidatos, né? E aí havia realmente muita lentidão. A probabilidade de que agora hajam poucas ou nenhuma fila. São apenas 2 candidatos, né? O governador e presidente, e em outros, na boa parte dos estados, né? 14 estados, se não me engano, no segundo turno. Então, só presidente. E só presidente, bem mais rápido. Bem mais rápido. São 14 horas mais 17 minutos, pelo horário de Brasília. Obrigado ao jornalista Ricardo Gomes, participando conosco aqui no programa Hora do Alagoano, dentro de um quadro, né, que a gente chama de Eleições Gerais para o Brasil e para o estado de Alagoas. Justiça italiana pede extradição do jogador Robinho. Essa novela vai se arrastando e vai cada vez mais complicando a vida do jogador Robinho, que participou de coisas que não devia ter feito lá quando estava no Milan, né? E agora a justiça italiana pede que o Brasil faça a sua extradição. A matéria é do programa Repórter Brasil. O Ministério da Justiça da Itália enviou oficialmente ao Brasil um pedido de extradição do jogador Robinho, ex-Santos e seleção brasileira, condenado por estupro no país europeu. O Brasil não permite a extradição de cidadãos brasileiros, mas a medida abre a possibilidade que ele seja preso caso saia do país. Em janeiro deste ano, o Supremo Tribunal da Itália já havia confirmado a pena de 9 anos de prisão para Robinho por violência sexual contra uma mulher.